Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças, e eu te ajudo a sair do zero e a chegar num patrimônio de pelo menos R$ 100 mil. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre o que é que você pode fazer para contar com o apoio do seu parceiro, da sua parceira, seja ele namorado, namorada, esposo, cônjuge, enfim. Algumas pessoas também chamam de minha cara metade, ou tampa da minha panela, metade da laranja, ou seja, aquela pessoa que é importante para você de uma forma muito especial e que ocupa um lugar exclusivo na sua vida. E é com ela que você está construindo, pretende construir uma vida juntos, mas que talvez agora vocês não estejam tão aliados na questão da criação da riqueza, né? Isso pode acontecer por uma série de razões. E assim, é importante a gente lembrar que se cada um de nós é um universo, em si, né? Cada um de nós isoladamente é um universo. Imagina só quando a gente se junta com outra pessoa. Infinitos modelos podem acontecer. E aqui, quando eu estou falando da gente contar com essa pessoa, eu estou falando de você tê-la no seu time, de você tê-la jogando ao seu lado, você compartilhar suas metas, especialmente as metas financeiras com ela, de vocês estarem trabalhando juntos, jogando do mesmo lado, jogando no mesmo time, compartilhando tanto vitórias quanto aqueles reveses, aquelas situações que acontecem no dia a dia e que você precisa parar, refletir e que você tem que enfrentar, ou seja, os obstáculos também, sonhos, metas, obstáculos, tudo aquilo que aparece para você. Porque essa não é qualquer pessoa, né? Essa não é qualquer tipo de relação. É uma parceria de vida. E aí, quando a gente fala de ajustar os pontos, ajustar os ponteiros na questão financeira, claro, a gente não está querendo dizer que vai resolver todos os problemas do casal de uma vez só, né? Existem várias dimensões para serem tratadas. E eu, aqui, da minha perspectiva, sendo casado, fazendo parte de um casal, eu imagino que deva ser difícil para você. E eu queria dizer que você pode superar isso, se você está passando por dificuldades nessa área. Muitas pessoas com quem eu já tive contato, com quem eu trabalhei, aprendi, ensinei, já passaram por isso, então você não está sozinho nisso. Eu não quero dizer aqui que é fácil isso, mas tem solução. Eu não consigo imaginar o que é estar na sua pele, afinal de contas eu não vivo a sua vida. Mas eu entendo o seu sofrimento, eu queria dizer para você que eu acho que tem uma solução, eu não quero dizer que é fácil, eu não vou dizer para você que é fácil, mas isso acontece todos os dias e você não é a única pessoa a passar por isso. Então, tá tudo bem. Os relacionamentos, eles somam muito a nossa vida. Eles entram naquela condição na qual 1 mais 1 costuma ser muito maior que 2. E o casamento, em especial, vai muito além da relação romântica. É o investimento de longo prazo, é para a vida toda. Você está construindo um futuro, uma vida, uma história juntos. E para que isso aconteça, é importante ter atitudes sustentáveis. Afinal de contas, o casamento ele é como uma sociedade, né? Ele envolve filhos, ele envolve sonhos, ele envolve finanças, ele envolve as famílias, ele envolve saúde. E todos nós somos diferentes. E as nossas diferenças, elas podem tanto se completar, quando, por exemplo, aquele que é mais organizado do casal cuida da estrutura, aquele que tem dons mais artísticos se preocupa com a beleza, cuida da beleza, aquela pessoa que talvez seja mais ligada nas ciências exatas, na matemática, tem mais facilidade com contas. Quem é mais ligado na questão humana, nos valores humanos, talvez esteja mais atento à saúde mental. Só que essas mesmas diferenças também podem afastar. E elas afastam geralmente quando uma das partes, ou até as duas partes, começa a se sentir como se, só eu que cuido disso, então tudo sobra para mim. Mas é importante lembrar aqui que vocês dois, estando juntos, com certeza absoluta, já concordaram em várias coisas. Vocês já concordaram num jantar, num almoço, em algo que vocês iam comer, vocês já concordaram em fazer um esporte, uma atividade física, em ver um filme, em uma viagem, em onde morar. Agora, uma coisa eu posso afirmar sem dúvida nenhuma. Juntos, vocês vão muito mais longe. Muito mais longe. E para isso, eu vou contar para vocês aqui a história da Andréia e do José Francisco. A Andréia Tavares e o José Francisco, eles têm uma história de vida tão bacana, tão bonita como casal, que assim, tudo isso aí começou quando eles moravam no Pará e eles se mudaram para Goiânia e eles não tinham onde morar, eles moravam embaixo de uma lona, isso há cerca de 17 anos atrás. E, para você ter uma ideia, eles faziam as necessidades dele no mato. O José tinha que pedalar cerca de 13 quilômetros todo dia para ir para o trabalho e para voltar. E ele pegava livros que ele achava no lixo e levava para a Andréia estudar. Então, o que acontecia? A Andréia trabalhava
de manhã como doméstica, durante o dia como doméstica, e à noite ela estudava. E com os livros que ele levou para ela conseguiu uma ótima nota no Enem, e com isso ela conseguiu uma bolsa integral na faculdade de Direito. E aí, na faculdade de Direito, ainda passando dificuldades, ela não comprava os livros, ela recebia doações, pegava os livros emprestados dos colegas, ou seja, dá para imaginar a dificuldade que era. Só ele trabalhava, ela estudava, só que a Andrea se formou em Direito, tirou a OAB e, por fim, passou no concurso da PM. Então, essa foto aqui representa ela, já a Andrea, já pronta para assumir a carreira dela na PM, mas quem olha a foto não tem ideia de como foi o dia a dia desse casal, do quanto eles precisaram juntos se entender, de quanto que houve de doação, tanto dele quanto dela, para que eles pudessem chegar juntos lá. E aí eu entendo que algumas pessoas dizem assim, olha, mas Filomena, você não conhece meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada. Ele ou ela são muito cabeça dura, são muito difíceis, tudo que a gente fala eles rejeitam, não aceitam. Então vamos lembrar do seguinte, geralmente a gente só dá atenção para aquilo que nos toca, para aquilo que faz sentido para a gente, não é? Então assim, se por acaso você está falando de algo que não me interessa, ou algo que eu não quero ouvir, muito provavelmente eu não vou ter condições de dar muita atenção para isso. Mesma coisa a outra pessoa, se você está falando de um assunto que essa pessoa não se interessa tanto, ou é algo que afere, ou que a machuca, ela não vai querer ouvir. Então, assim, quais será que são os objetivos e os planos que interessam a essa pessoa? O que será que faria com que essa pessoa entendesse, né? Tem gente que fala assim também, poxa, mas minha outra parte, ou meu cônjuge, meu marido, minha esposa, eles gastam muito dinheiro. Como é que eu vou começar a investir, cuidar das finanças, se ele ou ela gastam tanto? E o que será que o dinheiro representa para essa pessoa? Sabe? Será que quando você propõe assim, ó, vamos poupar um pouco, vamos guardar, vamos investir, será que fica claro para essa pessoa, para o seu marido, para a sua esposa, para que ele está fazendo isso, para que ele vai fazer aquilo? Qual o objetivo disso? Porque se isso não tem sentido para ele, não tem sentido prático para ele ou para ela, muito provavelmente, sim, vai fazer muito mais sentido gastar o dinheiro e, enfim, viver a vida agora. Então, é importante entender por que exatamente o seu cônjuge, o seu namorado, o seu marido, a sua esposa tem essa relação com o dinheiro, não é? Tem também quem fala assim, lá em casa é o seguinte, se eu for falar de finanças, meu marido, minha esposa já se irritam logo de cara. Ou então, pior, você não conhece meu marido ou minha esposa. Se eu der mole, ele ou ela domina a coisa toda, sabe? Toma conta de tudo e faz tudo do jeito dele. E aí a gente vai entrar num ponto muito interessante dos relacionamentos, que não é só de relacionamento de casais, mas como aqui a gente está falando exatamente dessa parceria de casais, né, de esposo, de esposa, de marido e de marido e mulher, vamos falar dessa relação de dominação. O que é a relação de dominação em si? É quando um dos lados tenta impor sua vontade, tenta dominar e ganhar a discussão. Ou seja, existe um pressuposto nesse relacionamento de que existe um lado bom e um lado mau, um lado certo e um lado errado. E isso gera um conflito de poder, né? Então, na verdade, você acaba colocando a outra pessoa na defensiva. E se a outra pessoa está lutando para se defender e para ganhar, porque ela não quer ser errada, já que a gente aprendeu, né, durante a nossa vida toda, que quem está certo, e quem está errado? Quem está errado tem que ser punido. Quem está errado tem que abaixar a cabeça, tem que se sentir culpado, tem que se sentir mal, e ninguém quer se sentir assim. Então, se a outra pessoa é colocada na defensiva, ela vai lutar para ganhar também. E aí acaba que até alguém ganha essa história mesmo, né? Alguém ganha essa discussão, só que o casal acaba perdendo. No longo prazo, especialmente, isso vai gerando a separação, vai gerando a sensação de escassez, de que tem pouco, de que tem pouca coisa. Só dá para só dá para fazer do jeito de uma pessoa ou da outra pessoa, e que só existe um caminho para resolver o problema, não é? Uma outra forma errada também de lidar com essa situação é usar a punição. É você punir a outra pessoa quando você acha que ela está errada, quando você acha que ela está fazendo algo que ela não deveria fazer. Usar a punição, seja ela qual for, pode ser uma punição psicológica, pode ser uma punição física, eu espero que não, mas se isso acontece no seu relacionamento, isso é algo que você precisa rever. Por quê? Porque isso gera medo, isso gera culpa, isso gera vergonha na outra pessoa.
E eu não vou mentir para você. Pode ser até que esse formato gere algum resultado no curto prazo. Né? No curto prazo, se você ameaça outra pessoa, se você a chama disso, se você diz, olha, por culpa sua que a gente está nessa situação, se você faz a outra pessoa se sentir mal, pode até ser que no curto prazo você consiga obter algum tipo de evolução, ou até algum tipo de resposta, ou até ganhar aquilo que você quer ganhar a discussão, ganhar a briga. Só que, no longo prazo, isso vai deteriorando a relação. Porque eu posso garantir para você que ninguém gosta de sentir medo, de sentir culpa ou de sentir vergonha. Então, se o relacionamento começa a gerar isso na outra pessoa, aos poucos, essa outra pessoa vai se desconectando e a relação vai se deteriorando, até que, em muitos casos, a relação acaba chegando no fim. Então, qual seria a forma correta de lidar com isso? É começar a pensar na possibilidade de vocês criarem juntos, de vocês criarem um futuro juntos, algo que seja representativo, que tenha valor para os dois. Então começa por vocês falarem abertamente de dinheiro e de finanças. Primeiro porque ninguém consegue adivinhar, de verdade, ninguém tem equipamento que consegue ler a mente da outra pessoa. Então ninguém consegue adivinhar o que o outro pensa. Às vezes você está pensando uma coisa e você acha que está óbvio para outra pessoa, mas às vezes não está. Então, começar a falar abertamente, criar esse espaço de contribuição no relacionamento de vocês é importantíssimo. Muita coisa nos relacionamentos é esperada, mas pouca coisa é falada. Então, quais são os sonhos e objetivos financeiros do casal e de cada pessoa individualmente? E por que isso? Por que você quer uma casa? Por que vocês querem uma casa? É para ter filhos? Vocês pretendem ter filhos? Atingir uma independência financeira? Vocês querem se aposentar, vocês querem comprar um carro novo, vocês querem viajar. Quais são os sonhos de vocês? Quais são os sonhos que fazem sentido para os dois? E quando os dois não concordam? E quando você quer ter uma casa e o seu marido e sua esposa não quer? Ou quando você quer viajar e o seu marido ou sua esposa quer trocar de carro? Como é que você vai negociar isso? Por quê? Porque se você tentar impor sua vontade, vai acontecer aquilo que eu falei. No longo prazo, a relação de vocês vai se deteriorar. Então vocês vão precisar fazer uma coisa que a gente faz desde quando a gente nasceu. Mas muitas vezes a gente não para pensar em como fazer isso bem. Vocês vão precisar negociar. Quando os dois não concordam, vocês vão precisar negociar. E uma negociação para ela ter sucesso, para ela ser considerada uma negociação de sucesso, as duas partes precisam estar satisfeitas com o resultado final. Não existe essa de um ganhar e o outro perder. E isso não sou eu que estou falando. Um dos maiores especialistas do mundo em negociação, o Chris Voss, ele tem um livro chamado Negocie como se sua vida dependesse disso. Nesse livro, ele explica o seguinte, que para você considerar uma negociação de sucesso, as duas pessoas envolvidas, as duas partes, precisam estar satisfeitas com aquele resultado. E para você chegar nesse ponto de ter uma negociação assim, vocês vão precisar conversar bastante. Mas, principalmente, vão precisar se ouvir muito. Né? O Chris Voss, ele é um ex-negociador de reféns do FBI dos Estados Unidos, que é a Polícia Federal dos Estados Unidos. Então, ele tem experiência de situações de vida ou morte, situações nas quais, se a negociação fosse mal feita, ou se a negociação tivesse algum tipo de entrave, alguém poderia morrer ali, seja o sequestrador ou os sequestradores, sejam os reféns, e é algo que ninguém queria. Então, para começar, para vocês criarem um espaço de negociação saudável, é importante vocês abrirem espaço para escuta com interesse, para ouvir o que o outro tem para falar. Para ouvir o que o outro tem para falar, para entender por que ele não concorda ou por que ele está buscando uma outra solução. E não é fácil ouvir sem julgamentos, não é? Não é fácil você ouvir sem perder a paciência, sem, às vezes, até ficar com raiva, mas é importante que seja feito, porque à medida que você vai começando a ouvir o que a outra pessoa tem para falar, você vai mudando daquela situação de um querer dominar o outro, para os dois se conectarem e começarem a criar juntos. Né? Aí vocês começam a se conectar, existe espaço para criatividade, de repente a sua solução para um problema, misturada com a solução da outra pessoa, chega numa solução que
Separadamente, os dois não iam conseguir pensar. É um espaço de colaboração, é um espaço de abundância, onde existe espaço para tudo, é um espaço de união, de aceitação. E é importantíssimo também saber quais são os valores inegociáveis, tanto seus quanto da outra pessoa. O que é essencial para outra pessoa? Vou dar um exemplo. No meu caso, com a minha esposa, por exemplo. Minha esposa não gosta de determinados tipos de esportes radicais, porque esses esportes representam um risco. Para ela, não faz sentido o marido estar arriscando a própria vida lá fora em nome de um esporte, em nome de um tipo de lazer. Né? A menos que o esporte fosse a minha forma de ganhar vida, e nesse caso, provavelmente ela não teria se casado comigo. Mas se eu estou procurando uma solução de lazer, de diversão, e isso para ela é algo agressivo, é um valor inegociável, poxa, é algo que não adianta eu insistir, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum. Isso é inegociável, ela não quer. No meu caso, por exemplo, o que eu considero um valor inegociável? O respeito. Então, não adianta. Se algo for dito para mim de uma forma desrespeitosa, isso se torna inegociável, porque, independente do que for, precisa haver respeito. Esse é um valor para mim. Esse é um valor que eu não negocio, que eu não abro mão. Então, quando a gente está ouvindo a outra pessoa, a gente primeiro precisa entender se realmente esse assunto tem espaço para negociação e depois começar a exercitar o não julgamento. Porque quando a gente não julga, né, tanto a gente quanto a outra pessoa começa a falar daquelas vergonhas que ela tem ou daqueles tabus que muitas vezes vêm do histórico familiar da pessoa, da forma como ela aprendeu a lidar com finanças. Então, duas pessoas que foram criadas por duas famílias completamente diferentes, em ambientes diferentes, às vezes em épocas diferentes também, com certeza vão ter duas formas muito diferentes de lidar com finanças. E os traumas que a pessoa sofreu, ou as experiências positivas que ela passou, vão dizer muito em relação àquilo que ela acredita e que ela quer para ela. Então, é importante refazer os planos, ajustar os planos, para esse plano ter a cara dos dois, ter a cara do casal, fazer sentido para os dois. Aí começa a acontecer aquela situação na qual a outra pessoa sim começa a se interessar pelo que está acontecendo, começa a colocar energia, a coisa começa a fluir e o plano começa a fazer, a ganhar corpo. Por quê? Porque os dois estão integrados naquilo. E lógico, não dá para esquecer nunca de celebrar todas as vitórias, sejam pequenas ou grandes. O casal deve celebrar sempre as vitórias. Celebrar em família ou separado, mas é preciso celebrar. Por quê? Porque vocês alcançaram o objetivo juntos. E esse objetivo, por menor que seja, ao olhar de quem está de fora, pode ter representado um grande passo para vocês. Então, assim, lembre-se de, depois da negociação, de estabelecer os objetivos, de quando vocês chegarem lá, de celebrarem muito. Isso é importantíssimo também, manter essa chama acesa. E aqui eu vou falar de um conceito, que é um conceito que originalmente se usa de maneira individual, mas quando vocês estão trabalhando juntos como casal, esse conceito ele passa a fazer sentido como um conceito dos dois, como um conceito da dupla, né? Como um conceito da família, que é a fábrica de riqueza. Então a fábrica de riqueza, ela deixa de ser a sua fábrica de riqueza, embora você, como pessoa, como indivíduo, passe a ter, né, junto com a sua esposa, com o seu marido, vocês passem a ter uma fábrica de riqueza juntos, você continua tendo a sua individual, obviamente. Mas é importante que vocês dois dominem a fábrica de riqueza do casal. E como é que funciona a fábrica de riqueza do casal? Exatamente igual a fábrica de riqueza individual. Existe aqui uma fábrica, isso aqui é uma historinha, né, uma analogia, uma forma de demonstrar como criar riqueza para vocês. Não é uma fábrica de verdade, você não precisa ter um prédio ali, máquinas e nada mais. Mas o que é a fábrica de riqueza do casal? É como se fosse, por exemplo, uma fábrica de lâmpadas. Né? De um lado existe a matéria-prima, o vidro, os aparelhos, a parte eletrônica e tudo mais. Tem as máquinas que juntam todas essas peças e do outro lado sai a lâmpada pronta. Então, nesse caso aqui, na fábrica da riqueza, de um lado entra o trabalho, entra o conhecimento, entra o tempo, e do outro lado vai sair o patrimônio, nesse caso, o patrimônio da família. E dentro dessa fábrica existem três grandes máquinas. A primeira máquina é a máquina de fazer dinheiro. É aquela máquina na qual
você entra com a sua força de trabalho, com o seu conhecimento, com a sua experiência, e isso é transformado em dinheiro. Um exemplo disso, você vai todos os dias, de segunda a sexta, você vai para o seu trabalho, das 8 às 5, então você está entregando o seu conhecimento, o seu tempo, a sua energia, e no final do mês você recebe um salário. Esse salário, ou essa receita, ela entra numa segunda máquina, que é a máquina de poupar. Né? Você vai usar uma parte do dinheiro para pagar as despesas, a outra parte você vai usar para investir, que é justamente a terceira máquina. Da terceira máquina, sai o dinheiro que vai compor o patrimônio de vocês e vai permitir que vocês realizem os sonhos de viajar juntos, comprarem uma casa, um carro, de se aposentarem, de terem uma família. Agora, o que é mais importante dessa história toda? É que essas três máquinas, elas são controladas por um único conjunto, que é justamente vocês. Então são vocês que controlam a máquina de fazer dinheiro, são vocês que controlam a máquina de poupar, se vão poupar mais, se vão poupar menos, e a máquina de investir também. E quando eu falo de investir, é importante lembrar também de investir no relacionamento. Não é só investir o dinheiro numa série de produtos financeiros que vão lá na frente transformar isso num patrimônio. Mas, por exemplo, uma atividade física juntos, né? Ou ler livros juntos, ou inclusive procurar programas específicos, né, ou terapias de casal que facilitem a comunicação. Tudo isso que eu falei sobre comunicação ali atrás, eu reconheço que não é algo simples, não é? Na verdade, é simples, não é fácil. É simples depois que você conhece, que você aprendeu, que você usa. Mas no começo não é fácil. Como eu disse, a gente tem diferentes visões do mundo. Se cada um de nós já é um universo por si só, quando a gente junta duas pessoas, a coisa fica muito, muito mais complexa. E aí, esses programas, alguns programas, inclusive, são vinculados a entidades religiosas, outros a entidades terapêuticas. Existe justamente a terapia de casal, ele ajuda, mesmo que vocês não tenham nenhum tipo de problema grave, mas ele ajuda vocês a criarem esse espaço para se comunicarem melhor, para trabalharem como equipe. É um espaço que se cria sem julgamentos, e aí, nesse caso, existe um mediador, geralmente, né? Esse mediador pode ser alguém do próprio... pode ser um terapeuta, por exemplo, ou pode ser um mediador, pode ser um facilitador, alguém que está ali para ajudar vocês a conversarem um pouco melhor, porque quando a gente está de muito perto, às vezes a gente não vê. E uma coisa é importantíssima a gente saber, a gente lembrar, a gente não nasce sabendo, ninguém nasce sabendo. A gente não foi para a escola e aprendeu na quinta série, na sexta série, como viver junto com outra pessoa. A gente não aprendeu isso. A gente aprende na prática. Muitas vezes a gente só vai aprender isso depois que a gente se casa, depois que a gente vai morar junto com outra pessoa, depois que a gente começa a dividir a vida, e que a gente começa a aprender como viver junto. Ou seja, a gente aprende na prática. A ideia é aquela da metáfora, é como se você estivesse instalando o motor no avião enquanto o avião está voando. Né? Pensa o quanto é difícil isso. Então considere também a possibilidade de você e a sua outra parte especial fazerem algum tipo de trabalho assim, procurarem ler livros que facilitem a comunicação de vocês. Falando de finanças especificamente, é exatamente o mesmo ponto. Ou seja, quando você está trabalhando, é sua esposa ou seu marido, não. A máquina de fazer dinheiro, ela trabalha de um jeito. Quando os dois trabalham, como é que vai funcionar isso, né? Quando a máquina dos dois está trabalhando, qual parte pertence ao casal? Vocês vão trabalhar com tudo junto, vão ter contas separadas? Na hora de poupar, na hora de fazer o orçamento da família, na hora de fazer a lista de compras, na hora de decidir o que são despesas essenciais ou não essenciais. Um caso clássico, por exemplo, onde você vai morar. Para algumas pessoas, morar numa casa, mesmo que seja mais longe do trabalho, uma casa mais espaçosa, é um sonho. Então, para essa pessoa, é importante morar numa casa ou morar num apartamento que seja maior, mas não tem problema, para ela não tem problema demorar meia hora a mais para chegar no trabalho todos os dias. Para outras pessoas, ela prefere morar num lugar menor, talvez menos confortável ou talvez com menos espaço, mas que seja mais próximo do trabalho. E no Brasil, principalmente, a forma como a maioria das cidades está organizada,
é praticamente lógico, né? Os trabalhos, eles se concentram geralmente na região central, onde normalmente é mais caro de se morar. E nas regiões mais periféricas, ou seja, mais afastados do centro, fica mais barato. E aí, nesse ponto, é um ponto que costuma surgir muita discussão, porque talvez alguém que tenha sido criado numa casa, viveu a vida toda numa casa, gosta de viver numa casa por causa do espaço, por conta da área verde, porque gosta de criar cachorro, e uma outra pessoa que viveu em apartamento gostaria de viver mais próximo do trabalho para economizar isso. Ninguém nasce sabendo negociar uma situação dessa. Mas a verdade é, se vocês negociarem, se vocês chegarem a um consenso, muito provavelmente essa máquina de poupar, ela vai trabalhar muito melhor, porque aí vocês vão estar investindo naquilo que é importante, naquilo que é essencial para vocês e poupando para fazer os investimentos. E na hora de investir, que é a terceira máquina, também entra o consenso do casal, porque uma pessoa tende a ser mais propensa a correr risco que outras. Então, você tem uma pessoa, um dos lados do relacionamento, por exemplo, gostaria de investir mais em renda variável, que tem, obviamente, mais possibilidade de ganhos, mas também tem mais possibilidade de perda. Por outro lado, o lado mais conservador talvez não se sinta confortável ainda. E aí, encontrar um meio termo significaria, por exemplo, ir devagar, ir estudando os dois, conhecendo, talvez um conheça um pouco mais de finanças do que o outro. Então, vocês podem ir negociando, acertando, aprendendo devagar, da mesma forma que eu falo para investimento individual, também serve para investimento em casal. E aí, como dica, eu vou deixar aqui 2 livros que, na minha opinião, são 2 livros excelentes para tratar tanto de comunicação quanto de investimentos. O primeiro deles é um livro famoso já, do Gustavo Cerbasi, chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um best-seller. O livro dele não chega a ser um livro que fala de coisas muito novas, não tem ali nada muito inovador, mas ele reúne uma série de situações que na maioria dos casais vai se identificar. E é um livro leve, é um livro simples de se ler, é um livro que inclusive virou filme, Até que a Sorte nos Separe, tem acho que 1 e 2, e foi baseado nesse livro. É um livro excelente, se o casal não tem experiência ainda em investimentos, se nenhum dos dois investe, é bom ler o livro. Se um dos dois já investe, é bom ler o livro. Se os dois já investem, também, porque a dinâmica de investimento em casal é diferente da dinâmica de investimentos individual, né? E outro livro, que esse é um livro usado no mundo todo como referência, é um livro chamado Comunicação Não Violenta, que é escrito pelo Marshall Rosenberg. Na verdade, a comunicação não violenta, ela virou uma ferramenta de comunicação que tem sido aplicada desde conflitos armados, guerras e outros tipos de batalhas, até negociações industriais. Por quê? Porque o Marshall, o psicólogo que escreveu esse livro, ele percebeu que a nossa comunicação, a comunicação humana, ela sempre foi permeada de um modelo, que é aquele modelo da dominação que eu falei, do certo e errado, do bem e do mal, do bom e do ruim, e isso gerava o afastamento das pessoas. Então ele percebeu isso. Ele percebeu e ele também descobriu que se você começa a trabalhar primeiro na autoconexão, ou seja, se conhecer, e depois começar a separar julgamentos de observações, os seus sentimentos daquilo que você pensa, né? Necessidades de estratégias, pedidos e exigências. Se você começa a trabalhar numa estrutura de comunicação diferente, você começa a gerar muito mais conexão entre as pessoas do que separação. É um livro excelente. Já vou dizendo para você que comunicação não violenta não é algo fácil, porque a gente não aprende do berço, a gente aprende sim a se comunicar usando o paradigma da dominação, e o paradigma da dominação ele não é 100% errado, ele tem uma série de situações em que ele faz o maior sentido ser usado, policial bandido, por exemplo, precisa haver um tipo de comunicação de dominação, por conta da forma como o contexto está, mas numa comunicação de parceria, de pai, mãe, filho, esposa, familiares, amigos, sócios, a comunicação não violenta entra como uma excelente forma de melhorar e de transformar essa equipe, pode ser uma equipe só de 2 pessoas ou de mais pessoas, mas transformar essa equipe
numa família muito mais leve, muito mais produtiva, especialmente se a gente falar de finanças, especialmente se a gente considerar que finanças é um dos aspectos da vida, mas existem outros tantos que podem muito bem ser beneficiados disso. E claro, não é algo fácil, mas se você se exercitar, se você se dedicar, com certeza você vai conseguir dominar essa técnica. Sendo finanças o assunto principal aqui do Terra das Finanças, eu me permiti falar um pouco sobre relacionamentos aqui, até um pouco por experiência própria, um pouco pelo aquilo que eu observei, que eu já vivenciei junto com outras pessoas, porque quando você consegue concentrar as forças, quando você consegue unir, se conectar com a sua outra parte importante, com a sua cara metade, com a sua tampa da panela, com a sua outra metade da laranja, você com certeza, vocês dois, a sua família vai chegar muito mais longe e muito mais rápido. Então vale muito a pena investir nisso, vale muito a pena investir na conexão de vocês, se dedicar, praticar, exercitar o não julgamento, porque o retorno é muito, 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 muito grande. Ou seja, o retorno sobre esse investimento vale muito a pena. É um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida.